Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus, amém? Meus irmãos, hoje nós estaremos tratando sobre o tema autoritarismo versus liderança espiritual. Autoritarismo versus liderança espiritual. Quero tentar ser bem didático com os irmãos nessa noite. Nós estaremos falando das características do autoritarismo, aquilo que eu denomino como a liderança do falso evangelho, e também estaremos falando das características de uma liderança espiritual. E depois disso nós estaremos fazendo as aplicações. Para isso eu quero convidar todos a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 23. Nós vamos fazer a leitura. Mateus capítulo 23, do verso de número 1 ao verso de número 28. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e faça tudo o que eles lhes dizem, mas não faça o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças, de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, quem é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele, e o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita, e aquele que jura pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês como um mosquito engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Que Deus possa abençoar o nosso coração nessa noite. Minha oração é que o Senhor possa falar profundamente ao teu coração. Meus irmãos,
quando nós olhamos esse discurso de Jesus, Jesus faz um discurso muito duro contra os líderes religiosos, os fariseus, os escribas da lei. Esse discurso talvez seja o discurso mais duro que Jesus faz contra os líderes religiosos, quando ele fala diante de uma multidão, porque aqui estava uma multidão, estavam os discípulos e também estavam estes homens. Jesus é muito duro. Jesus cita 7 vezes aqui a palavra hipocrisia. Jesus chama 7 vezes os líderes religiosos de hipócritas. Jesus fala 2 vezes que eles são cegos e guias de cegos. Jesus fala 8 vezes sobre os ais, que são juízos de Deus. Esse discurso de Jesus é um discurso muito duro. E o que nós vamos fazer, então, nessa noite, é tentar buscar similaridades, características desses líderes religiosos, desses homens que lideravam o povo no tempo de Jesus, vamos buscar semelhanças com os líderes religiosos que estão liderando o povo de Deus nesse tempo. Nós vamos ver, então, que há muita similaridade. Veja, Jesus começa assim: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. E aqui, meus irmãos, em primeiro lugar, nós vamos ver o autoritarismo pelo título, pelo ofício. Porque, meus irmãos, nas sinagogas daquele tempo, tinha um assento de pedra na frente, no qual o mestre autoritativo, em geral, sentava-se. O que eles defendiam? Se nós somos mestres da lei nesse tempo, estamos na cadeira de Moisés, então nós temos a mesma autoridade de Moisés para legislar sobre o povo. Então eles pensam, se Moisés naquele tempo foi o grande legislador de Moisés, que estabeleceu doutrinas, regras para o povo de Deus, então hoje eu estou sentado nesta cadeira, portanto eu tenho a mesma autoridade de Moisés. Por isso, os mestres da lei e os fariseus, eles criavam tantas regras para que o povo pudesse obedecer à lei de Deus, porque eles achavam que por terem um título, por terem um ofício de estarem à frente do povo, ensinando o povo, eles poderiam então legislar sobre a vida do povo de Deus. E aí, meus irmãos, a lógica é muito simples. Se eu tenho a posição de Moisés, eu também tenho a mesma autoridade dele, então eu posso fazer as mesmas coisas que ele fez. Meus irmãos, trazendo para os dias de hoje, nós observamos que há muitos líderes eclesiásticos que se apropriam do título, do ofício e título dado pela comunidade que eles estão inseridos, e muitas vezes títulos que eles próprios se dão. É muito comum a gente ver em muitos meios evangélicos as pessoas que se levantam, se auto-intitulam pastores, se auto-intitulam apóstolos, bispos, e eles são de alguma forma reconhecidos por aquela comunidade e, portanto, acham que têm a autoridade porque tem o título. É impressionante que quando a gente olha para algumas igrejas, eu vou dar apenas um exemplo. Há uma igreja no Rio de Janeiro que ela é pastoreada hoje pelo seu fundador, pelo líder da igreja, e ele legisla sobre a igreja. Certa vez perguntaram a ele por que a igreja dele, as mulheres usam roupão, e ele respondeu assim: porque Deus me deu uma visão. Porque Deus me deu uma visão. E, meus irmãos, quando a gente para olhar as doutrinas dessa igreja, eu quero ler apenas algumas com os irmãos. Essa igreja que se intitula, essa religião que se intitula Igreja de Jesus, eles dizem assim algumas de suas regras. A igreja é contra o assistir ou possuir em casa aparelho de televisão, ler jornais e revista. É contra o uso de roupas de cor vermelha ou preta, pois
pois crê que tais cores são identificações satânicas. Além disso, a igreja condena a criação de animais domésticos e plantas. A igreja afirma que os crentes devem honrar o seu pastor e confessar seus pecados a ele, sempre que cometidos, para receberem o perdão. Quanto às mulheres, a igreja afirma que devem usar roupas longas que não demonstrem o corpo, sem detalhes brilhantes e nunca das cores preto e vermelho. As mulheres que forem membros devem seguir tais regras, não só na igreja, mas no seu cotidiano. Quanto aos calçados, não deve usar as cores preto e vermelho. A igreja é ainda contra o hábito de cortar ou aparar o cabelo por parte das mulheres, o uso de cosméticos, perfumes, pendentes, exceto alianças e relógio. Quanto aos homens, eles só podem usar camisas sociais de mangas compridas, calças compridas e camisa por dentro da calça durante o culto. Meus irmãos, quando a gente olha para esse tipo de situação, isso tem que causar escândalo ao nosso coração. Isso precisa causar espanto ao nosso coração. Embora isso seja uma prática muito comum no cristianismo, porque quando a gente olha para a igreja primitiva, eles também já enfrentavam problemas como estes. Nós vamos ver, por exemplo, o apóstolo Paulo combatendo os falsos apóstolos na igreja de Corinto. E ele vai dizer o seguinte, 2 Coríntios capítulo 11, verso 12 e 15: e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas que se orgulham, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Meus irmãos, existia um problema que eram as heresias, o falso evangelho, mas também existia o problema em que homens se diziam apóstolos, mas não eram. Falsos líderes, falsos apóstolos. Apóstolo Paulo combate em Corinto não apenas a heresia, mas os falsos mestres, a falsa liderança, os falsos apóstolos. Dr. Augusto Nicodemos, comentando sobre este texto no seu livro sobre os apóstolos, ele vai dizer assim: todavia, uma análise mais atenta aos textos de 2 Coríntios, que se refere aos falsos apóstolos, parece sugerir que Paulo os considera falsos, não somente por serem falsos mestres, mas também por serem usurpadores do título. Eles se apresentam como apóstolos similares aos 12 e a Paulo, e não como enviados de alguma igreja para cumprir uma missão. Eles queriam poder, autoridade, reconhecimento e especialmente ganhar dinheiro. Suas credenciais envolviam sonhos, visões, revelações, milagres, ascendência judaica e outras coisas destinadas a impressionar os crédulos coríntios. Meus irmãos, quando a gente olha para esse comentário, a gente olha a realidade hoje, a gente vê muita similaridade. Veja, os apóstolos de hoje, o que eles dizem, o que eles fazem para impressionar a igreja, para dizer que eles têm autoridade divina. Não são as visões, não são as revelações, não são os milagres. Veja, quais são os objetivos, as metas do coração desses homens. Não é querer o poder, a autoridade, o reconhecimento e o dinheiro. Quando a gente olha então para o Novo Testamento, a gente olha para a nossa realidade hoje, a gente observa que há muitos líderes que são falsos líderes, que tentam trazer para si uma autoridade que não foi outorgada por Deus. Veja, como o pastor Áquila, no livro que está sendo lançado na conferência, comenta esse ponto.
Pastores, ou outro título de uma lista infindável, rogam para si a condição de sacerdotes da vida alheia. Estão sempre dispostos a pontificar a vida de seus liderados até o sagrado. Com presunção mundana, oferece-se com mediadores até Deus. Como uma nova versão dos sacerdotes da antiga aliança, trazem para si a suposta condição de acesso privilegiado ao trono da graça, desgraçando a vida de muitos, como na comunidade de Colossos, aos que se entendem detentores dos mistérios escondidos de Cristo. São homens que pensam que são sacerdotes, são homens que pensam que são pontes, são homens que pensam que são mediadores entre os homens e Deus. Meus irmãos, nós temos um único mediador, Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu por nós naquela cruz, e a Bíblia diz que quando Ele morre, o véu do templo se rasga, de cima para baixo, abrindo o acesso a Deus, para fazer que todos nós nos tornássemos sacerdotes de Deus. Agora, aqueles que estão em Cristo têm acesso a Deus pelo sangue de Jesus. Então, nós não precisamos mais de mediadores, nós não precisamos de sacerdotes sobre as nossas vidas, nós não precisamos de líderes autoritários que tentam dizer aquilo que temos ou que não temos que fazer, porque nós temos as Escrituras Sagradas, que é a nossa única regra de fé e prática. Meus irmãos, Pastor Áquila cita aqui a heresia de Colossos, e essa era uma heresia que era misturada com elementos cristãos e elementos de outras religiões. Aqueles líderes diziam o seguinte: se você deseja ser salvo, você precisa conhecer um segredo. E sabe qual é esse segredo? Você não sabe porque você não tem acesso, mas Deus conta para mim esse segredo. Então, você quer ser salvo? Você precisa estar aqui. A tua bênção está nesse lugar. A tua bênção está debaixo da minha autoridade, porque Deus conta o segredo para mim e só eu posso contar para você. Alguma diferença daquilo que nós vemos hoje? Isso não é novo, meus irmãos. E aqui cabe uma boa orientação para nós. Cuidado com toda igreja ou religião que tenha como autoridade sobre ela alguém que diz que tem uma revelação direta de Deus. Corra, que é falso profeta. Cuidado com qualquer igreja ou qualquer religião que tem um líder que diz que tem acesso direto a Deus e recebe de Deus uma revelação direta. Corra, que é falso profeta, porque não há possibilidade mais de termos uma revelação direta de Deus, porque a Bíblia diz em Hebreus que Deus se revelou nos últimos dias pelo seu Filho. Por isso, meus irmãos, nós temos um acesso a Deus através das Escrituras Sagradas. As Escrituras é o espelho, é a única revelação autorizada por Deus para que possamos conhecer a Ele mesmo. Então, nesse sentido, meus irmãos, cuidado quando alguém trazer para você alguma revelação direta de Deus. Corra, que é um falso profeta. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para o seu povo, é a única autoridade revelada sobre a vida da igreja. Olha como Paulo vai combater essa heresia de Colosso. Em Colossenses capítulo 2, verso 18 a 23, a Bíblia vai dizer assim: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, o impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões. Sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que vocês então, como se ainda pertencesse a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Diante disso, meus irmãos,
esses líderes autoritários se tornam líderes que, em segundo lugar, não praticam o que pregam. Não praticam o que pregam. Jesus, quando está dizendo assim: esses homens se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Jesus está sendo irônico aqui, porque Jesus está dizendo o seguinte: eles não são Moisés, eles não acham que têm autoridade de Moisés. Se eles de fato têm autoridade de Moisés, então obedeçam o que eles falam. Mas olha para a vida deles, para ver se eles praticam o que eles falam. Olha para a vida deles, para ver se de fato essa autoridade que é revelada a eles, de fato, é comprovada com a sua própria vida. Porque, meus irmãos, Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer que nós conhecemos falsos profetas pelos frutos, porque a árvore boa não pode dar frutos ruins. É pelos frutos. Como vou saber? Como eu vou poder julgar? Como eu vou poder discernir? Pelos frutos. Geralmente a liderança autoritária, geralmente a liderança do falso evangelho, é uma liderança que fala uma coisa, mas vive outra. Prega uma coisa, mas sua prática é totalmente outra. Porque eles, meus irmãos, em terceiro lugar, atam fardos pesados e colocam sobre o ombro dos seus liderados. Olha o que diz o verso 4. Eles atam fardos pesados, os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. No contexto de Jesus, os mestres da lei criavam regras pesadas. Eles diziam que o povo podia e que o povo não podia fazer. Eles tinham que criar alguns manuais para que o povo pudesse obedecer os princípios de Deus, pudesse obedecer os mandamentos de Deus. Não bastava o mandamento de Moisés, não bastava os 10 mandamentos, não bastava a própria lei. Era necessário dizer para o povo: olha, você precisa fazer isso, você precisa dar aquele passo, você precisa tomar tal atitude, deixar de fazer tal coisa, para que então você possa obedecer à lei de Moisés. Os princípios não eram suficientes, os mandamentos não eram suficientes. Hoje não há diferença. O que vemos são líderes querendo controlar a vida das ovelhas, dizendo que eles podem ou não podem fazer. A Bíblia não é mais suficiente, é necessário que você esteja debaixo da autoridade do seu líder espiritual. Se ele falar, compra tal apartamento, você compra. Se ele falar, casa com tal pessoa, você casa. Se ele falar, sai desse emprego, você sai do emprego. Como se eles pudessem ter a autoridade divina sobre a sua vida. E se você fugir dessa autoridade, você vai estar amaldiçoado. Meus irmãos, isso é uma blasfêmia contra a palavra de Deus. Essa orientação desses líderes espirituais nós chamamos de cobertura espiritual. Veja o que o livro A Fé do Evangelho e a Má Fé do Outro Evangelho diz. Diante disso, há nesses círculos eclesiásticos uma doutrina chamada de cobertura espiritual. Esse ensinamento diz que sem cobertura, ninguém pode ir à guerra. Do contrário, vai apanhar do diabo. Isolamento é sinal de endemoniamento. Em outras palavras, deve haver prestação de contas dos discípulos a seus líderes, desde as decisões mais superficiais. Isso é comum no outro evangelho, usar a força psicológica aliada a uma péssima e tendenciosa interpretação da Bíblia, faz parte do arsenal de tais chefes. Há, portanto, um temor quase indissolúvel na vida de muitos por conta da ignorância instalada na mente que não compreende, biblicamente, a diferença entre as mãos direita e esquerda. Homens que seguem a homens, guiado pelo cabresto da ignorância. Meus irmãos, sabe por quê? Nos meios do falso evangelho não se prega a palavra, não tem exposição bíblica, não tem estudo bíblico. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quanto mais ignorante você for da Bíblia, mais você vai ser conduzido
levado para um lado, para o outro, por todo o vento de doutrina. Quanto menos você conhecer a verdade, mais você vai ser manipulado pelos líderes religiosos. Quanto menos você ter acesso às Escrituras, quanto mais a interpretação da Bíblia estiver nas mãos de poucos, mais você vai ser envolvido por falsas heresias. E você é tão... A igreja passa a ser, então, tão impregnada por tantas heresias que quando você apresenta a verdade que parece mentira. É de se espantar nos dias de hoje. Quando você mostra a Bíblia, quando você prega a verdade, quando você fala do texto bíblico, quando você apresenta o contexto, quando você tenta explicar de uma forma biblicamente, muitas vezes a Bíblia é rejeitada, porque a palavra do líder da televisão tem mais sentido. Porque o pastor que é famoso, a sua palavra tem mais peso. Porque o líder espiritual que você acompanhou há anos, que você segue há anos, ele tem mais conhecimento, e você confia na palavra dele, você enxerga ele como um homem de Deus. Então, se ele é um homem de Deus, ele vai te ensinar aquilo que é de Deus. Mas será que esses ensinos são autorizados pelas Escrituras Sagradas? Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com isso. A única cobertura espiritual que vale sobre as nossas vidas é o sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Nós não precisamos de cobertura, capa, guarda-chuva, casaco, toalha, que seja. Chapéu. Nós temos o sangue de Jesus. Você acha mesmo que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz por amor da sua vida, para deixar você nas mãos de líderes inescrupulosos? Para deixar você nas mãos de líderes que querem apenas arrancar o seu dinheiro? Tu acha mesmo que Jesus ia deixar você perdido, sem nenhuma orientação, nas mãos de homens falidos, pecadores? Por isso a Bíblia foi entregue a nós, para ser a nossa fonte de segurança. Então, meus irmãos, cuidado com toda essa liderança que tenta se valer da sua autoridade, do seu título, para poder governar sobre a tua vida. Só a Bíblia pode governar a tua vida. Com esse poder, meus irmãos, desses homens, eles se tornam exibicionistas. Olha aqui que Jesus vai dizer no verso 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos, as franjas de suas vestes bem longas, gostam do lugar de honra nos banquetes e todos os assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças, de serem chamados rabis. E aqui o texto é interessante. Jesus está criticando os fariseus, mas ele para agora, como se ele estivesse olhando para os seus discípulos, ele diz: mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chame pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês será servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus está dizendo: eles são exibicionistas. Eles gostam dos lugares de fama, eles gostam dos aplausos humanos, eles gostam da posição de destaque, eles querem ser reconhecidos pelos homens, eles querem ter um ar de espiritualidade, eles querem parecer homens de Deus, mas vocês não devem ser assim. Se vocês querem serem líderes, que sejam servos. Se vocês querem, de fato, liderar a igreja de Deus, saiba que o exemplo de Jesus é uma liderança servidora. Eles podem ser assim.
mas a minha igreja não. Os falsos podem ser assim, mas a minha igreja não. Os falsos líderes podem querer os aplausos, podem querer lugares de destaque, mas nós, que somos ovelhas de Jesus, entendemos que toda a glória é de Jesus, que toda a honra é de Jesus, que tudo aquilo que fazemos é para Jesus, que nós diminuamos para que Cristo cresça em nossas vidas. Porque o que vai valer no final das contas não é aquilo que nós somos ou aquilo que nós, de alguma forma, nos destacamos diante das pessoas. O que vai valer de fato para a vida da igreja é quando a igreja olhar para os seus líderes e enxergar Cristo Jesus na vida deles. Meus irmãos, esses homens faziam filactérios. E filactério era uma pequena caixa de couro, onde eles colocavam um pedaço de pergaminho com 4 textos da lei escrito nele. E eles colavam aquilo de alguma forma, prendiam na testa. E vestiam no braço, amarrando. Veja, porque eles queriam demonstrar para todo mundo que eles estavam guardando a lei de Deus. Eles queriam mostrar para todo mundo que, de fato, a lei estava na sua mente. É diferente dos dias de hoje. É diferente dos dias de hoje. Eu pergunto aos irmãos. Outro dia eu vi um vídeo na internet que uma dita apóstola estava descalça, com os pés no altar, e as pessoas tocavam no pé dela e davam dinheiro, tocavam no pé dela e dava dinheiro, tocavam no pé dela e dava dinheiro. Quem essa mulher pensa que é? Olha para Jesus. Jesus, na sua última noite, na noite em que foi traído, ele pega a toalha, pega a bacia com água, se coloca, se prostra diante dos pés dos discípulos e lava os pés dos discípulos, inclusive de Judas Iscariotes. Então, quem é um homem que vai botar o pé sobre o altar para que as pessoas beijem, para que as pessoas toquem, para que elas sejam abençoadas? Meus irmãos, nós precisamos abrir os olhos. A gente precisa olhar para esses líderes e perceber que eles não são homens de Deus, e que estão enganando o povo, que estão se favorecendo do povo, e do povo mais humilde, o povo que tem menos conhecimento. A gente precisa observar estas coisas. Esses homens estão fora do reino de Deus. Olha o que diz o verso 13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. As pessoas estão sedentas por Deus. As pessoas estão sofrendo e desejosas de encontrar a Deus, de alguma forma receber alguma bênção de Deus para resolver ou solucionar os seus problemas. Já estão desesperançosas, não acreditam em coisa alguma e querem de alguma forma a bênção do sagrado, que o milagre aconteça. Aí eles entram numa igreja que tem a placa Jesus Cristo está aqui. Aí entra numa igreja e ao invés de receber a palavra de Deus, eles são usurpados, roubados. As bênçãos são vendidas e trocadas por dinheiro. Esses homens estão fora do reino de Deus. Eles não pertencem ao reino do nosso Senhor. Eles não fazem parte do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eles não têm parte com a Bíblia. Eles não têm parte com Jesus Cristo. Eles têm uma placa que dizem que são de Jesus, mas eles não têm nada de Jesus. E a gente precisa alertar as pessoas disso. Usam a religião para devorar a casa dos necessitados. Olha o que diz o verso 14. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Meus irmãos, eu lembro de algumas histórias tristes que posso contar aos irmãos. Uma vez, minha prima saiu
de uma cidade no Rio de Janeiro e foi para uma outra cidade no Rio de Janeiro porque queria conhecer a Catedral da Fé. Chegou lá só com o dinheiro da passagem. E o apelo por dinheiro foi tão grande que ela deu o próprio dinheiro da passagem. O que aconteceu com ela? Os irmãos sabem? Ficou a pé, meus irmãos. Ficou a pé, meus irmãos. Ficou a pé. Lembro de um pastor. Isso aconteceu lá na região onde eu pastoreava no Rio de Janeiro. Ele foi visitar uma senhora enferma. Chegou na casa dessa senhora. Essa senhora não ia para a igreja há alguns meses e por isso não estava dando dízimo na igreja. Ele chegou na casa dessa mulher. A moça, a senhora, ficou tão constrangida porque não estava dando dízimo que entregou sua televisão. Aquele pastor saiu da casa daquela mulher enferma com a televisão debaixo do braço. Lembro de outra história, de uma igreja que fazia um sorteio dos salmos. Já ouviram isso? Sorteio do salmo. Quem tirar o salmo 10, R$10. Quem tirar o salmo 50, R$50. É engraçado, mas é sério. Aí teve um irmãozinho que tirou o salmo 150. Ele deu R$150. Era o dinheiro da sua água e da sua luz. O que aconteceu? Sua luz foi cortada. Pergunta se o pastor foi lá ajudar a apagar a luz. Pergunta se a igreja se preocupou que a luz dele foi cortada. Ele deu R$150 e a sua luz foi cortada. Então, todas as vezes que alguém virar para você e falar assim, olha, dá que Deus vai te dar o dobro, não dê. Que é um espertalhão querendo teu dinheiro. Toda vez que você chegar numa igreja e alguém fizer um apelo e falar o seguinte, olha, você precisa ter fé, dá o que você tem que Deus vai te multiplicar, vai fazer você prosperar e vai te dar mais. Não dê, porque você vai ficar sem o dinheiro e ainda vai ficar frustrado com Deus. São homens que invadem as casas das viúvas, fazem orações longas, porque querem demonstrar espiritualidade. Infelizmente as pessoas, meus irmãos, julgam espiritualidade hoje pelas manifestações. Querem enxergar a espiritualidade de líderes porque eles fazem manifestações poderosas, milagres, falam em outras línguas, porque tem isso ou tem aquilo. Olha para a igreja de Corinto. Apóstolo Paulo diz que eles tinham todos os dons, mas Paulo vai dizer que eles eram carnais, porque espiritualidade não se mede pelas manifestações espirituais. Espiritualidade se mede pelo fruto do Espírito, não é pelas manifestações espirituais. Há muita gente que prega muito bem, há muita gente que canta muito bem, há muita gente que tem muitos dons, mas que não tem nada de Deus. Por isso, meus irmãos, a gente precisa ter cuidado, porque a liderança do falso evangelho está doida para arrancar o dinheiro do povo. Já reparou como esses maiores líderes ficaram ricos? Cheio de fazendas, jatinho para lá e para cá. Puxa a história, a origem para os irmãos verem. Que foram consagrados de uma igreja e saíram desta igreja brigado, fundaram uma igreja, que daqui a pouco eles brigaram, e aí que o outro fundou uma outra igreja. Tem todo o mesmo segmento, todos eles saíram tudo no mesmo lugar. A gente precisa ter cuidado com isso, meus irmãos. Eles fazem prosélitos para o inferno, como diz o texto. Verso 15. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês os tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Jesus não está criticando aqui o empenho, o desejo dos mestres da lei de pregar
a antiga aliança, de pregar os mandamentos e as leis de Moisés e fazer com que o povo tivesse fé na promessa. Jesus não está criticando essas coisas. O que Jesus está criticando é que esses homens se esforçavam. Eles saíam, se dedicavam para ensinar o seu partido, para ensinar o farisaísmo. Eles não queriam que as pessoas tivessem fé na promessa do Messias. Eles queriam mais um para a sua igreja, mais um para o seu partido, mais um para a sua teoria. Assim, meus irmãos, a liderança do falso evangelho não está preocupada em conversão, em converter pessoas para Cristo, em pregar o evangelho que pode reconciliar o homem com Deus e assim livrá-los da ira futura, mas eles estão interessados em conquistar adeptos para a sua igreja. Eu queria então dar uma boa dica para os irmãos, mais uma. Se a igreja que você frequenta não prega o evangelho, que ensina quem é Deus, que não fala da sua condição de pecador diante dele, que não prega a graça de Deus em Cristo Jesus para que você seja salvo, que não prega o céu, que não prega o inferno, pelo contrário, prega apenas a vitória que você precisa ter na sua vida no aqui e agora, prega apenas prosperidade, batalha espiritual, fala mais do diabo do que de Deus, corra desse lugar, porque você pode estar sendo guiado pelo falso líder espiritual. São cegos pela oferta e pelo ouro. Olha o que Jesus diz: ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, quem é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. O que os fariseus ensinavam na época é que existia dois tipos de juramento. Um juramento que você era obrigado a cumprir e um juramento que você não era tão obrigado a cumprir. E qual era o juramento que você era obrigado a cumprir? Se você prometeu e jurou pelo ouro, então cumpra teu juramento. Mas se foi pelo altar, não precisa cumprir. Se você jurou então pela oferta, então cumpra teu juramento. Mas se você na verdade jurou por uma outra coisa que seja maior do que isso, você não está obrigado a cumprir o juramento. Isso te lembra alguma coisa? Se você diz que vai fazer uma corrente e você não pode quebrar, você precisa fazer toda ela. Se você disse que vai entregar algo para o Senhor, então você precisa entregar, pois senão a maldição estará sobre sua vida. Já viu como é que funciona as correntes? Entrou na corrente, você precisa ir até o fim. Senão a bênção de Deus não chegará sobre você. Se você quebrar um dia da corrente, Deus pode amaldiçoar a sua vida. Então fez um pacto? Cumpra teu pacto. Prometeu que vai dar a Deus? Então dê. Porque senão, olha o gafanhoto. Ele vai invadir a sua casa. Ele vai tirar as tuas riquezas. Meus irmãos, corra dessas coisas. Porque há algo muito mais importante do que a oferta que a gente entrega. Há algo muito mais importante que o dinheiro que a gente tem. Há algo muito mais importante daquilo que a gente entrega para Deus. Porque a lógica do Evangelho é que Deus pegou o seu tesouro. Ele pegou aquilo que Ele tinha mais precioso e Ele entregou por nós. Tu acha que Deus precisa de ouro, de prata, de dinheiro? Então, meus irmãos, quando a gente recebe o que é mais precioso da parte de Deus, que é seu próprio Filho, que é a sua graça sobre nós, o que a graça faz em nosso coração é entender que nós precisamos ter uma vida de gratidão ao Senhor.
é entender que aquilo que nós somos por causa de Deus. Então a gente dá a oferta, então a gente entrega o dízimo. Não é porque a gente é obrigado, não é porque Deus vai nos abençoar depois. Meus irmãos, tu acha de verdade que você pode comprar algum favor de Deus com o dinheiro que você entrega a Ele? Tu acha de verdade? Tu acha de verdade que você vai mover o coração de Deus por aquilo que você entrega a Deus? Para pensar. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor por nós quando Ele entregou seu Filho por nós. Tem algo mais precioso que Deus pode nos dar a mais do que o seu Filho? Ou melhor que seu Filho? Então isso indica e significa que o coração de Deus está inclinado para a sua igreja. O coração de Deus está voltado para a sua igreja. Ele amou a sua igreja de tal forma, de tal maneira, que Ele morreu por ela. Então, se o coração de Deus está movido pela sua igreja, você não vai mover mais 1 centímetro do coração de Deus pela oferta que você dá. Na verdade, a oferta que você entrega é porque o teu coração já foi movido pelo Senhor. A gente precisa entender essas coisas. Veja, são seletivos quanto à prática. Mateus 23 diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas não têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês com um mosquito engolem um camelo. Veja, o importante era dar o dízimo, o importante era ser fiel com as ofertas, o restante não é tão importante assim. Os irmãos lembram de alguma coisa? Veja, se nessas igrejas há uma preocupação se o teu casamento glorifica a Deus. Veja se nessas igrejas há uma preocupação como é que você cria seus filhos. Veja se nessa igreja há alguma preocupação com a tua vida espiritual. Veja se há alguma preocupação em relação ao teu pecado. Veja se você é confrontado com o seu pecado. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então o Evangelho da graça é um Evangelho que nos pressiona a reconhecer o nosso pecado e desejar abandoná-lo para viver uma vida para Deus. O que importa no falso evangelho é aquilo que você entrega. O importante é a oferta. O importante é o dízimo. A sua justiça, misericórdia e fidelidade não é tão importante assim. Uma última característica que esse texto nos apresenta: tem a aparência de homens de Deus. Olha aqui que o texto diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. São bonitos por fora, aparentam ser homens de Deus. Tem um púlpito para pregar, tem uma igreja com ovelhas, tem culto nos mesmos dias, abrem a Bíblia, se vestem como crente, tem o linguajar de crente, cita versículos bíblicos, tem aparência, tem um discurso, mas é apenas aparência. Porque, meus irmãos,
Não adianta a gente preocupar apenas com a reputação. A Bíblia está disposta a transformar o nosso caráter. A Bíblia está disposta a transformar aquilo que a gente era, porque em Cristo as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. A Bíblia nos orienta, meus irmãos, a buscar uma igreja que há um sermão da palavra sendo pregado, onde há confrontação com o nosso pecado, onde o nosso coração é exposto. Sabe, quando a gente entra e a gente ouve a palavra de alguma forma fala o nosso coração e a gente pode dizer: Deus está nesse lugar. Não porque eu vi um milagre acontecer, mas porque a palavra foi tão profunda que entrou no meu coração e expôs as mazelas que há dentro de mim. A palavra foi tão profunda que mostrou para mim algo que eu não conhecia que eu era, algo que eu não sabia que eu pensava, algo que eu tinha dentro de mim que eu não sabia que desagradava a Deus. Porque o que a palavra de Deus faz no coração da igreja, daqueles que são regenerados, é o tempo todo nos purificar por dentro, porque a obra de Deus começa de dentro para fora. Por isso, os mestres da lei, os fariseus daquele tempo, eles estavam preocupados apenas com a reputação, apenas com a aparência. Mas o Evangelho se preocupa com o coração, porque Jesus disse que o pecado começa no coração. É no coração que saem os sentimentos ruins, os pensamentos ruins. É no coração que surgem os pecados. Por isso a Bíblia tem que entrar e penetrar o nosso coração. Meus irmãos, essas são as características que a gente tira do texto de Mateus capítulo 23, desse discurso duro de Jesus contra os falsos líderes, os falsos mestres. Mas eu ainda queria caminhar com os irmãos para mostrar características de um líder espiritual. Nós falamos do autoritarismo, dos líderes do falso evangelho. Agora eu quero falar com os irmãos as características do líder espiritual. Eu quero convidar você então a ler comigo 1 Pedro capítulo 5, versos 2 e 4, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Meus irmãos conseguem ler? Vamos? Pastorei Amém. Meus irmãos, a primeira característica que a gente encontra nesse texto de um pastor que pastoreia o rebanho de Deus, meus irmãos, a primeira característica que a gente encontra nesse texto é: o líder espiritual pastoreia o rebanho de Deus. Veja, o verso 2 diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. O pastor, na verdade, meus irmãos, cuida de um rebanho que não é dele. O rebanho é de Deus, não é do pastor. Ele zela por um rebanho que não pertence a ele. E ele precisa fazer isso debaixo da orientação do próprio Deus. Ele não pode fazer isso a partir da sua cabeça, a partir das ideologias mundanas, a partir daquilo que ele acha que é certo. Ele precisa fazer isso debaixo da orientação da palavra de Deus. O rebanho não é dele, o rebanho é do Senhor. O pastor que cuida do rebanho de Deus, meus irmãos, se preocupa em ajudar as ovelhas do Senhor a viver uma vida que agrada a Deus, e não uma vida de bajulação a Ele mesmo. O pastor que cuida do rebanho do Senhor é um servo que é falível, que pode cometer erros. E a mesma palavra que orienta as ovelhas precisa orientar a sua vida. Isso é muito importante para nós, porque a gente tem uma tendência de colocar o líder espiritual acima da igreja,
Meus irmãos, líderes são importantes. A Bíblia vocaciona pessoas para liderar o rebanho, porém são falíveis, homens como qualquer outro homem, faz parte do mesmo rebanho do supremo pastor que é Jesus Cristo. Então a gente precisa olhar para o líder espiritual e perceber que ele é carne, é osso, como a gente é carne e osso, que tem as suas fraquezas, que tem as suas fragilidades, que tem os seus cansaços, que não é um homem que tem mais crédito com Deus do que outros. Sabe essa coisa de dizer o seguinte: olha, se eu tenho crédito no céu, que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Meus irmãos, ninguém tem crédito no céu. Somos pecadores, não somos merecedores das bênçãos de Deus. O que Deus faz é por graça, não há ninguém diferente do outro. Então, meus irmãos, o líder espiritual, um homem de Deus, ele vai cuidar de um rebanho que não é dele. Nesse sentido, é bom que eu diga isso para os irmãos: o pastor pode errar e ser exortado. Nesse sentido, o pastor pode ser orientado: pastor, eu acho que aquilo que você fez, você não deveria ter feito. E vai ajudar muito o homem de Deus. Essa coisa do ungidão, pastor é intocável, ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Meus irmãos, isso é blasfêmia. É pegar o texto lá do Antigo Testamento, quando Davi tem a oportunidade de matar Saul, e ele não faz porque reconhece que Saul era um rei de Deus, que Deus havia ungido Saul para ser rei, e ele não mata Saul. Mas Davi não deixa de criticar Saul, Davi não deixa de dizer que ele está errado, que ele está sendo injusto. Essa coisa do ungidão do Senhor, isso não existe, meus irmãos. Pastor que, por ser ungido, aquela ideia que ele é imune às críticas, que está numa redoma de vidro, e tudo que ele fala é lei. Meus irmãos, pastor não é um ditador, muito menos dono das suas ovelhas. Ele está para servir o rebanho e precisa ganhar o respeito das ovelhas pelo seu serviço. Quero recorrer mais uma vez ao livro do pastor Áquila, mais uma citação. Ele vai dizer assim: essa teologia sacerdotalista encontra espaço folgado no imaginário religioso de milhares. Isso é produzido pela falta de conhecimento que o povo tem das Escrituras e pela inclinação do ser humano de fazer ídolos para si. Se imagem de escultura possui tanta força na condução da fé de tantos, não é de se admirar que haja uma incontrolável enxurrada de fiéis que veneram os ídolos, que falam, andam e ainda argumentam biblicamente. Nós não temos estátuas nem imagens, mas muitas vezes fazemos dos homens, que é criação de Deus, como ídolos. Estamos debaixo então da mesma condenação, porque o único que deve ser adorado é Deus. Nós não podemos fazer ídolos para nós, e nós temos a tendência de criar ídolos em nossos corações. Mas, em segundo lugar, pastores por vocação, líderes espirituais, são pastores que pastoreiam por vocação e vontade. Olha o que o texto diz: olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. O que Pedro está dizendo é que a liderança não é algo imposto. O pastor não pode exercer o seu ministério por obrigação, mas por vocação e por desejo. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. A vocação que Deus traz, porque o ministério pastoral é uma vocação, homens são separados por Deus, mas o que Deus vai fazer é trazer um sentimento, um desejo tão profundo no nosso coração, que a gente vai desejar aquilo, que é tão difícil de ser realizado. Porque ser pastor, meus irmãos, não é fácil. Ser pastor não é uma tarefa das mais fáceis, porque a gente lida com pessoas o tempo todo. Mas o sentimento do nosso coração é o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo vai dizer assim em Filipenses capítulo 4, verso 1: portanto, meus irmãos, a quem amo
de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Paulo estava escrevendo para a igreja de Filipe, uma igreja que ele amava e que tinha um carinho dos irmãos também, e ele diz para eles: meus irmãos, eu os amo e tenho saudade de vocês, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Coroa aqui não é a coroa de um rei, mas é a coroa que um atleta ganha quando ele ganha uma corrida, é uma recompensa. O que Paulo está dizendo aqui, que ele tem uma recompensa. E qual é a sua recompensa? É a igreja de Jesus. A igreja de Deus é a motivação e a alegria do coração de um líder espiritual. Ele deseja fazer o melhor, ele se dedica para servir, porque ele quer ver a igreja de Deus bem cuidada, bem preparada, porque a noiva precisa se preparar para o seu noivo. Então o líder espiritual, o pastor, ele é aquele que pastoreia por vocação e vontade. Mas, em terceiro lugar, pastoreia sem ganância. Olha o que o texto diz: não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. O objetivo do pastor não pode ser o lucro, posição social, status. A igreja não é uma empresa que visa lucro. É um absurdo saber que tem pastores que precisam bater metas financeiras em seus ministérios. Há muitas igrejas por aí que mandam pastores para os interiores, quando ele não bate a meta financeira, tira o pastor de um lugar e bota para o outro, porque ele precisa bater a meta. Se ele não bater a meta do dízimo, se ele não bater a meta da oferta, ele não é um bom pastor. E, meus irmãos, igreja não é empresa para ter meta financeira. Por isso, meus irmãos, o pastor, ele pastoreia não visando lucro, não visando o recebimento de alguma coisa, mas ele pastoreia porque ele tem o objetivo de fazer do seu ministério algo tão relevante para a glória de Deus. Ele pastoreia para o cuidado do rebanho. Essa é a finalidade da liderança espiritual. Paulo vai dizer isso com muita propriedade em 2 Coríntios capítulo 12, verso 14 e 15. O texto diz assim: agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me gastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Meus irmãos, o que o pastor precisa é do amor da igreja, do carinho da igreja, do cuidado da igreja. É bom que se diga que todo pastor é digno do seu salário e cabe à igreja honrar os seus líderes. Porém, um pastor não pode ser ganancioso, mesquinho, cobiçoso, avarento e usar sua posição para explorar a igreja de Deus. Mas ainda, estou caminhando para o fim, o pastor precisa pastorear sem dominação. Não ajam como dominadores dos que foram confiados. Os pastores exercem a sua liderança com a autoridade das Escrituras, dada pelo Espírito Santo. Por isso não podem ser ditadores. O pastor precisa pastorear pelo exemplo, porque o texto diz: mas com exemplos para o rebanho. Meus irmãos, o pastor vai adiante, dando exemplo. Sabe, Paulo vai dizer o seguinte: seja meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Nós precisamos, como igreja de Jesus, que Deus levante líderes que sejam referenciais para o seu povo. Líderes que podem ser espelhos, não porque eles são super poderosos, não porque eles são super pastores, mas porque são servos de Deus, que servem a Deus na liderança espiritual pelo exemplo. Nós precisamos de homens. Deus precisa levantar vocacionados, encorajar pessoas para que sejam futuros líderes que vão dizer: me imitem, porque eu vou imitar Jesus Cristo. Me siga, porque eu estou seguindo a Jesus. Me siga, porque eu sou discípulo de Jesus e quero fazer de você também um discípulo de Jesus. Pastores servem pelo exemplo. Nós precisamos, meus irmãos,
de referenciais em nosso meio. Nossa oração precisa ser por líderes que sejam referenciais para o seu rebanho, por mais oração em secreto e menos manifestação pública de poder, por mais quebrantamento e menos entretenimento, por mais reflexão e menos sensação, por mais discernimento e menos mistério, por mais palavra de Deus e menos revelação, por mais adoração e menos música, por mais servos e menos consumidores, por mais pastores e menos artistas. Pastores que são líderes espirituais, em último lugar, pastoreiam sabendo que sua recompensa está na glória. O texto diz: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. A nossa recompensa está na glória. Quando o Supremo Pastor se manifestar para levar para Ele as suas ovelhas, nós, como ovelha de Jesus, também estaremos junto do nosso pastor. E receberemos, meus irmãos, o galardão, a coroa da glória. Aplicações finais. Em primeiro lugar, fuja de toda forma de autoritarismo e dominação por parte dos pastores ungidões. Fuja de toda forma de autoritarismo e dominação por parte dos pastores ungidões. Segundo lugar, fuja de toda igreja que tem um dono, pois o único dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Se você for a alguma igreja, você perceber que existe algum homem que é dono da igreja, fuja desse lugar, porque a igreja não pode ter donos, porque o dono da igreja é Jesus Cristo. Mas em terceiro lugar, não se submeta a regras humanas que não têm respaldo na palavra de Deus. Quarto lugar, se você tem um pastor que de fato é um líder espiritual, ame-o, honre-o, mas não o idolatre. Em quinto lugar, se você tem um pastor que de fato é um líder espiritual, ore e cuide da sua vida, lembrando sempre que ele também é humano. Em sexto e último lugar, ore para que Deus levante mais pastores que liderem pelo exemplo. Que Deus nos abençoe. Paz e graça a todos em nome de Jesus. Amém.